Bom, para quem me segue há muito tempo, sabe que quando eu cheguei na Itália, por mais de 2 anos, eu trabalhei fora. Trabalhei como faxineira, lava-pratos, garçonete. E aí, no decorrer desses anos, que eu também compartilhava isso aqui no canal, todo mundo me seguia e tal, uma pergunta que eu recebia com muita frequência, e na verdade eu recebo até hoje, é o seguinte: Priscila, você sobrevivia com esse salário de faxineira? Quanto que você ganhava? Qual que era o seu salário? Se duas pessoas trabalham com faxina, tem como ter uma qualidade de vida na Itália? Como que funciona? Aí eu pensei, bom, vou falar pra vocês então qual que era meu salário naquela época, como que funcionava trabalhar de faxina, se tinha contrato de trabalho, se não tinha, então fica aqui comigo que eu vou te contar tudo. Bom, quem tem nos acompanhado aí recentemente sabe que a gente está nesse projeto de mudança, então se você não conhece ainda, eu vou deixar linkado aqui a playlist. Seja muito bem-vindo a esse canal, meu nome é Priscila, isso aqui é o Coisas que eu sei e a gente fala sobre vida na Itália. E no vídeo de hoje eu resolvi dar uma pausa aí nesse projeto, porque eu pensei que seria muito importante eu falar sobre isso para vocês, ainda mais agora que todo mundo tá com muita dúvida se muda, se não muda, tipo de trabalho que tem, vaga de emprego, enfim, eu já falei sobre muito essas coisas de trabalho aqui no canal, tá, gente? Mas esse vídeo de hoje, inclusive, eu tenho até uns papéis aqui que eu tive que fazer umas anotações para não esquecer de falar nada para vocês. É o seguinte, alguma coisa vocês têm que saber, vocês precisam saber sobre essa parada de trabalhar com faxina na Itália. Primeira coisa é o seguinte, gente, aqui muitos trabalhos, inclusive esse, funcionam com hora. Então, por exemplo, você recebe a hora trabalhada. E esse valor da hora que você recebe é o X da questão. Por isso que muita gente não entende, acha que quem trabalha com faxina ou ganha pouco demais, ou ganha bem, ou então eles pagam pouco demais a hora. Isso vai depender de várias coisas. Primeiro, é o tanto de tempo que você tem de experiência. Então, se você é novo, normalmente você vai receber menos no começo. Vai depender se você vai trabalhar com contrato de trabalho ou sem contrato de trabalho. Vai depender também da região onde você está. Então, por exemplo, no norte, o custo de vida é maior, eles pagam mais a hora. Aqui na Toscana, um pouco menos e no sul, menos ainda. Então, isso vocês também precisam ter em mente. Outra coisa é o seguinte, aqui a gente não tem carteira assinada, aqui a gente tem contrato de trabalho. E geralmente o que que eles fazem? Quando eles registram a quantidade de horas que você vai trabalhar. E normalmente essa quantidade de horas não é a hora total que você trabalhava. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tive vários tipos de contrato de trabalho, porque ele ia renovando, renovando e tal. Era sempre a tempo determinado. Se você não sabe sobre isso, eu vou deixar linkado aqui um vídeo bem antigo que eu fiz sobre contrato de trabalho, mas ele é muito útil para vocês, tá? Então ignore aquela carinha minha de lombriga morta. Enfim, e aí, o que que ele fez? Ele me registrava, acho que o período normal de todos os contratos que eu tive foi de 65 horas por mês que ele pagava ali. Por que que eles fazem isso, gente? Porque eles preferem gastar menos, pagar menos imposto e te assegura não o total de horas. Então, por exemplo, eu trabalhava na busta paga, né? Busta paga é esse papelzinho que eu tenho aqui que eu já vou mostrar para vocês daqui a pouco. Nessa busta paga vinha escrito que eu trabalhava 65 horas e ele me pagava aquilo ali, depósito no banco, tudo certinho. E o restante, o que que ele fazia? Ele ia lá e me pagava como hora extra à parte. Uma outra coisa também, gente, que é muito comum, principalmente se você trabalhar com faxina, né? Que é o tema básico do vídeo de hoje. Então, eu vou falar um pouquinho de lava-pratos e garçonete, mas enfim. É o seguinte, tem época do ano que você vai trabalhar mais e tem época do ano que você vai trabalhar um pouco menos. Então, por exemplo, no meu caso, eu tinha lá o meu contratinho de trabalho, 65 horas que ele me pagava. Então, eu nunca recebia menos do que isso. Porém, tinha época do ano que eu fazia muito mais horas, como por exemplo no verão, né? Que tem aumenta o número de hóspedes e tudo mais, e diminuía esse salário no inverno. Então, a primeira coisa é isso: eu não tinha um salário básico durante todo o ano. Basicamente, no inverno eu ganhava bem menos, na primavera um pouco mais, e no verão praticamente o dobro, entendeu? Então, eu vivia nessa oscilação de valor de salário. Aí, o que que eu fiz? Antes de eu falar os números para vocês, eu anotei algumas coisas só para vocês terem em ideia. Por exemplo, no verão, na limpeza, tá? Ali, porque eu limpava um B&B, que basicamente eu tinha que limpar os quartos ali dos hóspedes. Esse tipo de estrutura que aluga ali o apartamento, os quartos, é estilo Airbnb, mas não é. É bem parecido, enfim, é B&B. E a gente tem muita vaga para você fazer limpeza aqui.
No verão, eu fazia mais ou menos entre 90 a 100 horas de limpeza e mais ou menos umas 4 horas como garçonete ou lava-pratos. Ou num dia eu fazia tudo junto e misturado. Era uma maravilha. Tinha dias que eu fazia mais horas, fazia 5, 6 horas de garçonete, mas basicamente eu coloquei aqui uma média de 4 horas. E basicamente, antes de falar os números exatos com vocês, isso aqui é uma busta paga. Tá? Isso aqui é o bolerite da Itália, digamos assim. Até risquei aqui, acho que não vai dar para vocês verem, mas, por exemplo, nesse período aqui, veio na minha busta paga 716 euros. Uma outra busta paga de um outro período veio 622 euros. Aqui tá escrito que eu estava segurada 64 horas semanais. Já nessa época aqui, era só 59 horas semanais. O meu contrato, gente, ele foi variando demais. E por que dava essa diferença de valores aqui? Então, calma que eu vou chegar no valor final que vocês vão entender. Aqui na Itália, existe 13º e 14º, e o meu patrão optava por pagar todos os meses, não no final do ano. Então, ele já parcelava aquilo ali, eu recebia todo mês o 13º e 14º. Tinha mês que na minha busta paga, que é esse papelzinho aqui, vinha mais por quê? Porque eu tinha trabalhado no feriado, e no feriado eu ganhava um pouquinho mais, tinha uns bônus, eu lembro que no final do ano ele dava 400 euros de bônus para todo mundo. Enfim, tudo isso interferia. Mas voltando aqui para as minhas continhas do que era o meu salário naquela época, tá, gente? Só para vocês entenderem. As 65 horas que eu era assegurada, né, que tava tudo direitinho, normalmente a minha hora assegurada foi sempre 7 euros, tá? Aqui na nossa região varia entre 7, 8, ele também já me assegurou 8 euros, mas depois ele diminuiu. Uma confusão danada, né? Mas tudo bem. A gente também tinha alguns trabalhos que a gente ia, tipo, uma vez por semana, surgiu uma faxina na casa de alguém, a gente ia. Esses trabalhos a gente cobrava 10 euros a hora. E, por exemplo, eu tinha um trabalho fixo toda segunda-feira de manhã, que eu, no final do mês, dava 120 euros por mês. Eu ia só toda segunda, fazia 3 horas de trabalho, no final do mês era 120 euros. Então, tudo isso é renda que não tá anotado aqui. Então, às vezes, uma casa esvaziou, vai alugar, eu ia lá e limpava. O meu patrão mesmo, como ele tinha muito restaurante, direto esvaziava, sei lá, um magazino, né? Um armazém ali, ele falava assim, Priscila, vai lá hoje e limpa lá e essas horas eu te pago extra. Então, isso acontece muito. Por isso que eu falo que o seu salário vai depender do quanto que você trabalha. Basicamente, voltando, eu era assegurada 65 horas. Dava mais ou menos uns 600 euros médio nessa busta paga. Isso varia se eu tinha um bônus, se eu trabalhei no dia de feriado e tal. Então, vamos lá, 600 euros na minha busta paga todo mês. Mas eu fazia mais ou menos, gente, cerca de 90, 100 horas todo mês. Ou seja, sobrava 35 horas. Né? Isso que eu tinha que ter feito uma tabela para vocês entenderem. Mas basicamente, ou seja, ele me pagava 600 euros e quando chegava no final do mês ele somava as horas e aquilo que ele não me pagou no banco, ele me pagava em dinheirinho ali a mais. Geralmente, esse valor dessa hora extra ele me pagava mais. Então, por exemplo, se no meu contrato de trabalho estava que era 7 euros, o extra ele me pagava 8 euros, 7,50. Varia muito, tá, gente? Da época do ano. Eu passei por várias fases. Mas daria mais ou menos, vamos colocar 7 euros, 250 euros a mais. Ou seja, 600 na minha busta paga, mais 250 que ele me pagava. Então, dava 800, 850. Vamos colocar que era entre 700 e 850 trabalhando com a parada da limpeza, fazendo essa quantidade de horas aqui. Como garçonete, eu fazia mais ou menos, gente, pelo menos umas 4 horas por dia, por 26 dias. Vamos colocar também que eu fazia umas 100 horas ali como garçonete. Ou seja, eu ia de manhã. Olha como eu fazia. Trabalhava na limpeza de manhã e na hora do almoço, pra frente, até umas 5, 6 horas às vezes, eu fazia garçonete, lava pratos, uma confusão danada. Que daria mais ou menos uns 728 euros a mais. No total, tá? Durante o verão, que era a única época do ano que eu trabalhava o dia inteiro completo, isso foi uma coisa que eu optei, tá, gente? Porque depois eu vou explicar. Daria mais ou menos 1.578 euros, mas isso se eu trabalhasse 8 horas por dia, tá? Se eu trabalhasse 9, 10 horas por dia, dava mais. E no verão, meu Deus, quem tá me assistindo aqui e trabalha como garçonete, lava-prato, sabe a loucura que é um restaurante no verão. Então, às vezes, tinha dia que eu entrava às 1, saía às 7, assim, sem nem perceber, porque o negócio realmente não para.
Mas eu coloquei menos, eu coloquei uma média de 8 horas trabalhando por dia durante o verão, 1.578 euros. Em uma época normal, tipo primavera, assim, ou outono, que eu não trabalhava como garçonete, eu só trabalhava no verão como garçonete e lava-pratos, eu tirava mais ou menos aí 750, 800 euros, trabalhando uma quantidade de horas ali razoável por dia. Já no inverno, o cenário muda drasticamente. Se você não tiver numa região de montanhas, não vai ter tanto turismo. Então, no inverno, eu tirava mais ou menos uns 550, 600 euros, também porque não tinha muito feriado, então não vinha essas horinhas extras ali de feriado e tudo mais. Ou seja, durante um ano, o meu salário variava entre 550 a 1.600 euros, só para vocês terem uma ideia de como funciona isso. Já o Christian trabalhava com limpeza, ele não chegou a fazer garçonete, essas coisas assim. Garçonete foi boa, né? Garçom. Enfim, tinha uma média também de 400, 500 euros de salário. Para nossa realidade naquela época, estava maravilhoso. Por quê? Nós pagávamos muito pouco de aluguel, entre 200 e 300 euros, mais ou menos, que a gente dividia aluguel. Então, ficava isso. Tinha alimentação, que gastava, sei lá, uns 200, 250 euros. Enfim, acho que de despesa fixa mesmo, assim, bruta, dava uns 700 euros, 800 euros, né? Naquela época, assim, porque a gente tinha um custo de vida realmente muito menor. Mas mesmo que eu tivesse, sei lá, um custo de vida de 1.500 euros, ficaria um pouco puxado se eu continuasse optando por aquilo que eu optei de trabalhar só poucas horas por dia. Quando eu vim pra cá, gente, eu procurei trabalho como atendente de lojas, esses trabalhos full time, mas o trabalho que realmente eu fiquei foi o part time, que é um trabalho parcial. Porque naquela época, quando eu cheguei, eu percebi que mesmo que eu ficasse com esse trabalho parcial, eu conseguia me manter. Isso é muito legal. Então, dependendo do salário do seu companheiro ou seu, você consegue ter essa estabilidade. E isso, durante o inverno, era bom, porque mesmo que eu ganhasse menos, eu consegui ganhar mais no verão e eu juntava o dinheiro também que dava para eu passar o inverno de boa. Mas isso teria muitos detalhes que eu teria que explicar para vocês e que não vem o caso aqui, senão esse vídeo vai ficar realmente gigante. Resumindo, gente, dá para você viver como faxineira tranquilamente. Aqui na Itália existe uma igualdade salarial que é gigante. Ou seja, se eu ganhava no período assim, normal, 700 euros como faxineira, se eu trabalhasse o dia todo, esse valor dobrava. E Pri, consegue trabalho o dia todo, por exemplo? Consegue, gente, consegue sim. Se você for procurar nessas casas, então se você for trabalhar em hotel, normalmente, uma dica que eu já dou para vocês, é muito mais comum você conseguir esse trabalho de faxina na parte da manhã, tá? Porque é a hora que os hóspedes vão embora e a hora que você limpa. Então é muito menos, é mais incomum, digamos assim, você trabalhar num hotel na parte da tarde. Porém, tem um monte de outros serviços. Você pode ser faxineira de academia, você pode ser... Isso eu via bastante vaga. Faxineira de restaurante de aeroporto, e aí tem vários turnos. Então, se eu quisesse, por exemplo, até teve a oportunidade na época de pegar limpar um bar de um aeroporto no período, sei lá, das 6 da tarde às meia-noite, né? Um exemplo. Então, você consegue, tá, gente? Quando as pessoas me perguntam sobre se preciso falar italiano para conseguir esse tipo de trabalho, sim. Para qualquer coisa você precisa falar o italiano. É claro que pode ser um italiano mais básico, a não ser que realmente você tenha quem indica, que também é um outro ponto importante. Você ter quem indica te ajuda pra caramba na faxina. Por exemplo, eu ia limpar um lugar, alguém falava assim, nossa, a moça veio aqui, ela é muito brava, vou te recomendar pra minha amiga. Amiga, eu ia lá, limpava a casa da amiga, enfim, você fica nesse ciclo aí. E é claro, né, gente, o teu básico do idioma, e eu não vou dizer que é extremamente fácil também, porque todo mundo acha assim, eu vou trabalhar de faxina, não me importo. Mas não é questão de se importar, é questão que tem mais um monte trabalhando na mesma coisa que você e vai ter uma pequena concorrência. Sim, gente, dependendo da época do ano, esse trabalho vai diminuir. Então, é sempre bom vocês ficarem atentos a essas paradas aí. Bom, eu acho que eu passei bastante informação, eu já falei pra vocês como que funciona. Lembrando uma coisa que eu não falei, que aqui nessa busta paga, tem os descontos dos impostos, do que você paga da aposentadoria, enfim, vem tudo descrito aqui direitinho pra vocês. E é isso, gente, a minha experiência foi muito boa, eu tive um contrato de trabalho legal, depois, enfim, quem acompanha aí sabe toda a história, por que eu saí desse trabalho, enfim, você tem que realmente acompanhar os vídeos do canal para você saber um pouquinho mais aí de tudo isso. Mas foi uma época muito boa, eu sempre falei para vocês que eu não pude reclamar do meu serviço, foi uma experiência legal trabalhando como lava-pratos, como garçonete, mas foi um trabalho pesado pra caramba. Eu tô pra dizer pra vocês que foi mais pesado ser garçonete do que ser faxineira, vocês acreditam? Porque era um ritmo louco e era em Pisa. Pisa lota de turista no verão. É uma
uma tragédia, então realmente foi uma coisa assim, bem puxada. Enfim, se tem alguém aqui que me assistiu, que mora aqui na Itália, já trabalhou como faxina, garçonete e tal, e quiser compartilhar um pouquinho da experiência de vocês aqui, deixam aqui nos comentários. E eu espero que esse vídeo realmente tenha aberto um pouco a mente de vocês sobre em relação a como que funciona isso, como que eles pagam. Quando você tem contrato de trabalho, você está totalmente assegurado, você tem seus direitos, tudo normalzinho, tá, gente? Não é porque você vai ser faxineira que o seu contrato de trabalho não vai te dar todos os direitos, como 13º e 14º, férias, tá? Eu tirava férias normalmente, todo ano, e todas essas coisinhas aí. Bom, é isso. Continue acompanhando esses vídeos, essa maratona de vídeos. Eu já dei uma pausa, tô aqui num lugar totalmente improvisado para compartilhar essas informações com vocês. E não esqueçam de deixar o joinha nesse vídeo e continuem nos acompanhando. E comentem aqui se tem alguma coisa interessante sobre esse tema ou alguma outra coisa que eu vivi naquela época trabalhando e que vocês gostariam que eu fizesse um relato, um vídeo aqui contando para vocês como foi essa experiência, tá bom? Então é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo desse canal. Tchau!